Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou fazer finalmente aquela comparação livro e série de The 100. Então acho que eu não preciso nem avisar aqui que tem spoiler dos livros, né? Porque eu vou estar fazendo uma comparação do que acontece nos livros e o que acontece na série, então também tem spoiler da série, né? Sempre bom avisar. E um pequeno aviso, eu só consegui ler os 3 primeiros, porque o 4º livro, que finaliza a história, né, escrita, não chegou no Brasil ainda e nem tem previsão de chegar. Eu até entrei em contato com a editora e eles falaram que não tem previsão nenhuma. Então eu não tive tempo de comprar o 4º livro porque ele é em inglês, né, e ia demorar muito pra chegar. E é isso. Então vamos falar dos 3 livrinhos de The 100. Então o que eu vou falar aqui principalmente são as diferenças entre os livros e a série. Eu vou deixar as coisas que são iguais mais de lado, porque já tá na série mesmo, né? E falando das diferenças, a gente já consegue saber um pouco mais quais são as coisas que estão iguais, né? Meio óbvio. Então, começando pela história da Clarke. Nos livros, os 2 pais dela são mortos. Na série, apenas o pai dela, né, é morto. A Abby continua viva até essa 6ª temporada, né? Mas aí a gente vê que os 2 pais dela, tanto a mãe quanto o pai, foram mortos. No livro, os pais da Clarke estavam fazendo experiências com crianças que não tinham pais, elas não eram crianças registradas, então eles estavam fazendo experiências de testar a radioatividade nessas crianças, para ver quanto que os humanos aguentavam de radiação e tudo mais, para poder voltar para a Terra. A Clarke descobriu que isso estava acontecendo, ela falou com o Wells, meio desabafando, porque eles eram namorados nos livros, detalhe importante aqui. Então a Clarke desabafou com o Wells acabou indo falar com o pai dele e os pais da Clarke foram mortos. Na série, o que acontece é que o pai da Clarke é engenheiro e ele descobre que o suprimento de oxigênio tá acabando lá na Arca. Então ele quer fazer um aviso para todo mundo ficar sabendo que isso tá acontecendo e eles tomarem providências. Então são motivos diferentes, né, que fizeram eles serem mortos. No caso da série, só o pai da Clarke foi morto, né? Porque a Abby não estava diretamente envolvida nisso. Mas aconteceu também da Clarke contar pro Wells e o Wells acabar expondo o pai dele, ou pelo menos é o que a Clarke acredita que aconteceu, né? Porque depois a gente descobre que foi a mãe dela que contou que o pai estava querendo expor esse problema. E aí o pai da Clarke é morto. Mas mesmo assim a Clarke tá odiando o Wells no começo da série. Já falando do Wells, outra diferença é que nesses 3 primeiros livros, né? Não sei no 4º que acontece, mas nesses 3 livros o Wells tá vivíssimo lá, ele que é meio o chefe do acampamento do 100, né, ele que tá meio no comando. E na série ele acaba morrendo logo no começo da 1ª temporada, né, então assim, não tem nada a ver. Inclusive eu acho muito ruim o que fizeram com o personagem do Wells. Quando eu assisti a série a primeira vez, eu falei, ah, tanto faz, né. Agora que eu li o livro e eu vi quem é o Wells, realmente é muito ruim eles terem matado ele logo no começo da série. Achei uma pena. Só um detalhe interessante é que nos livros a Clarke encontra na Terra o relógio do pai dela. E dá bastante enfoque nisso, que é quando ela começa a descobrir que os pais dela podem estar vivos e na Terra. E na série a gente vê que a Clarke tá com o relógio do pai dela também, então eu achei isso um detalhe bem pequeno, mas bem legal que eles colocaram. Bom, e aí no livro, eu acho que como a maioria dos Bellarkes já sabem, Bellarke acontece desde o começo. Então o Bellamy, do mesmo jeito, ele se infiltrou na nave que ia vir pra Terra com o 100, e ele desde o começo já começa a se envolver com a Clarke. A gente já tá na 6ª temporada e os dois não se envolveram romanticamente ainda. Vamos ver nessa última temporada, né? Por isso que eu falei ainda. Mas na série, o Finn faz tipo o papel do Bellamy. Então ele é o cara que fica meio provocandinho a Clarke, mas ao mesmo tempo tá conquistando ela e tudo mais. É o paralelo perfeito, assim, o Finn e o Bellamy. É muito engraçado. Só que o Finn não existe nos livros. Então não sei porque eles fizeram essa troca, porque ia ser muito legal terem colocado o Bellamy direto, porque no começo da série o Bellamy é um babaca. Eu tava revendo conforme eu ia lendo os livros e assim, ele é muito escroto. É bizarro, sério. Ele não é o Bellamy dos livros, de jeito nenhum. O Bellamy dos livros é o Finn. Inclusive o babaca nos livros, né, que tá comandando o lado ruim do acampamento, é o Graham, que não existe na série também. Acho que ele é meio o papel do Murphy, por exemplo. Eu tô chutando aqui, né, minha impressão. E falando de personagens que não existem, o Monty e o Jasper, por exemplo, jamais são citados nos livros. Esses nomes não aparecem, não sei no 4º livro, né, mas até o 3º. Não aconteceu isso, então são personagens inventados pra série também. A Raven é outra personagem que foi inventada, ela não existe nos livros,
Mas eu acho que dá pra fazer um paralelo com a Glass, que é uma das personagens que ia ser enviada pra Terra com o Sam, mas ela escapa da nave e ela que é a visão que a gente tem da Arca lá em cima. E é até interessante porque a Glass, ela tem um namorado que é o Luke. E o Luke faz caminhada espacial, que nem a Raven faz. Em determinado ponto do livro, a Glass faz isso também. Então é até interessante fazer esse paralelo rápido aí, né? E eu achei bem legal eles terem colocado uma personagem lá no livro, né? Lá em cima, pra gente poder ter um pouco dessa visão. Porque na série a gente tem mais a visão pelo lado da Abby e do Jarrah, né? Do Kane e tudo mais. Então é bem interessante ter uma visão de uma adolescente lá em cima. Porque se for pensar, a Raven na série aparece 5 segundos na nave e já desce pra terra, né? Então é legal que existe essa visão mais adolescente nos livros. Inclusive, dá pra colocar que a Glass tá num triângulo amoroso do mesmo jeito que a Raven tá também no começo da série, né? Então dá pra fazer esse paralelo aí bem interessante mesmo. Um detalhezinho besta, mas que eu acho legal contar. Na série, a gente vê que a Octavia fica escondida embaixo do chão, né? Nos livros, ela fica escondida dentro de um armário. Então ela ficou bastante tempo escondida dentro desse armário. E ela não foi presa por ser uma segunda filha. Ela foi presa porque ela tava roubando remédio. Que ela ficou meio viciada em remédio pra conseguir dormir, então ela tava roubando esses remédios e pegaram ela. Porque nos livros tem um espaço, né, que é um centro de custódia, pra essas crianças que não têm pais, que é justamente onde os pais da Clarke estavam pegando as crianças pra fazer os testes deles. E a Octavia tava morando nesse lugar, então não é que ela foi descoberta e foi presa direto. Tem essa diferença aí também da história da O. E como falar de Octavia e não pensar nos Grounders, né? Nos livros eles também existem, mas é uma situação um pouquinho diferente. Vou começar falando do Grounder principal da série do livro, né? Na série a gente sabe que é o Lincoln, que vai se envolver romanticamente com a Octavia e tudo mais. E eu acho que dá pra fazer um paralelo com a Sasha, que é a principal Grounder que aparece no livro. E ela vai se envolver romanticamente com o Wells. Então acho que dá pra fazer um paralelo bem legal aí dos dois, né? Da Sasha e do Lincoln. Eu gosto de ver o Lincoln na série, né? Eu sou apaixonada por ele. Mas eu gostaria de ver a Sasha também, até porque eu queria que o Wells ficasse vivo mais tempo, né? Mas a Sasha, ela é filha do líder dos Grounders, e os Grounders foram divididos em duas facções, assim, né? Tem as facções, a facção dos malvados e tem a facção dos bonzinhos, que é o pai da Sasha que cuida e tudo mais. Eles, inclusive, acolhem a Clarke, o Wells e o Bellamy quando eles estão fugindo. Então eles não são todos malvados e querem guerra e não aceitam e tudo mais. E não tem várias tribos, como a gente vai descobrindo ao longo da série. Teoricamente são só 2 tribos, mas elas não têm nome também, até onde o livro conta. Mount Weather existe sim nos livros, inclusive é o principal foco. Do mesmo jeito que quando eles chegam na Terra, na série, a Clarke tá focada em ir pra Mount Weather, porque é onde tá escrito no mapa que eles vão conseguir comida e tudo mais, né? E nos livros, ela meio que descobre Mount Weather sem querer. A Sasha já tá junto com eles e indica o caminho pra chegar na casa dela. E a Clarke pesquisava, né, estudava muito a Terra com os pais dela, então eles já tinham falado de Mount Weather pra ela. E aí então quando a Sasha conta o caminho pra casa dela, a Clarke e o Bellamy acabam chegando em Mount Weather. Mas eles não moram dentro da montanha que nem a gente vê na série, na segunda temporada. Eles já estão morando fora, eles criaram uma vila ali no pé da montanha e tudo mais. E não existe isso de, tipo, quem tava dentro da montanha não ia conseguir viver lá fora porque ia morrer pela radiação. Nos livros eles nem pensaram nisso, então assim, tá todo mundo lá fora, tá todo mundo bem, se precisa ir pra Mount Weather eles vão, se não precisa eles ficam lá fora, e não tem problema. Então Mount Weather nem é um lugar de inimigos, é muito pelo contrário, é a tribo que vai abraçar os Sam e vai cuidar deles e tudo mais. Como eu falei que a Clarke acha o relógio do pai dela na Terra quando ela chega aqui nos livros, então eu vou continuar contando aqui a história, porque nos livros, antes dos Sam serem enviados pra Terra, um grupo foi enviado antes, um grupo de adultos que os pais da Clarke estavam dentro. Mas os pais da Clarke estão sim na Terra e ela reencontra com eles, então ela fica com o pai e com a mãe aqui na Terra, né? Não é só com a Abby quando desce todo mundo lá, que nem na série. O Kane é um personagem que não existe nos livros, então o vice-chanceler nos livros é um cara que chama Rhodes. O Jarrah, tanto no livro quanto na série, ele é baleado. Mas nos livros, quando todo mundo que tá lá na nave, lá em cima, na arca, consegue vir pra Terra,
Não é todo mundo que consegue vir pra começar, porque eles não trazem a arca inteira, né? São alguns pods que eles soltam, que nem os 100 vieram. E o Jarrah tá em coma, então ele não entra nisso e ele fica lá em cima. Tipo, teoricamente ele morre. Como eu disse, não sei no último livro o que acontece. Mas ele morreu lá em cima. Muito ao contrário da série, que logo no primeiro episódio mesmo, ele já saiu do coma e já tá como chanceler de novo ali, tomando conta de tudo. Inclusive, ele consegue vir pra Terra depois, que a gente vê, né? Ele vai morrer só lá na 5ª temporada. Então essas são só algumas das diferenças, né? Eu super recomendo que vocês leiam os livros, mas não lê pensando, tipo, ai, a série. Lê pensando que é uma outra história. Tem alguns personagens que são iguais, mas é tipo uma outra história, sabe? Eu acho que a melhor coisa a se fazer quando tem adaptações, assim, separar as duas coisas. Uma história é uma história, outra história é outra história. Porque aí você consegue aproveitar as duas histórias sem ficar comparando e... Ai, mas por que não fizeram isso na série? Tanto faz, sabe? Aproveita a história do livro como uma história diferente, assim, uma história individual. Eu acho que é a melhor coisa que tem pra fazer. Eu demorei muito pra aprender isso, eu sempre ficava brigando e querendo que a série ou o filme fosse igual aos livros e tudo mais. Mas depois eu aprendi que são coisas diferentes e é bom você ter isso. Até porque a série, como a gente sabe, né, ela vai explorar muito mais coisas do que o livro explora. Então é bem legal ter isso. Apesar de alguns pontos serem interessantes que tivessem na série, como a história do Wells. Eu queria muito que ele tivesse mais tempo na série pra gente conhecer mais dele, da história dele com a Clarke e tudo mais. Nem precisava ter Sasha, mas que ele sobrevivesse mais tempo. Eu acho que isso ia ser muito importante pra história, né, pro desenvolvimento da história. Mas dá pra curtir o livro tranquilamente, sem ficar muito noiado com a série, né? Tipo, aproveita a história do livro, os Bellarkes fiquem felizes que tem esse casal maravilhoso nos livros e eles são muito fofos juntos, então, mano, só vai lá e curte, sabe? Então eu super recomendo a leitura dos livros de The 100. A história, pra mim, é um pouco infanto-juvenil demais atualmente. Eu já gostei muito desse estilo, mas não faz mais tanto meu estilo, eu acho. Mas é muito legal, tem muitos detalhes diferentes, né, da série, como eu tô falando aqui. O único problema pra mim é que acontece tudo muito rápido. Então, tipo, em 20 dias já tem gente falando eu te amo, e você fica meio tipo, não é muito assim que funciona, né, na vida real. Mas tudo bem, é o que eu falei, é muito infanto-juvenil, mas é gostoso de ler, é uma leitura rápida, os livros são curtinhos. Ó, essa daqui é a grossura de cada livro, então, tipo, não são livros grandes, eles são curtos. Pra você ter uma ideia, o primeiro livro tem 286 páginas. Então, assim, é uma leitura super rápida e super fácil de fazer, super gostosa. Eu recomendo, porque é muito bom ter mais informações e ter a ideia original de The 100, sabe? Então, leiam. Super recomendo. E também não esquece de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Deixa o seu like aqui nesse vídeo também, porque me ajuda muito, tipo, muito mesmo. E sério, nessa questão de se inscrever, tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal, mas não é inscrito. Então não perde tempo não, só se inscreve aqui, é super rapidinho, um clique de distância, beleza? E até a próxima!